como falei aí no vídeo anterior, né? Nesse vídeo eu irei continuar nosso conteúdo, agora explicando um pouco sobre a origem da história. Vamos ver como foi que surgiu a história, né? Lá temos aí, ó, origem da história. História é uma palavra com origem no antigo termo grego historie. Então, a história ela veio de um termo grego que era chamado história, que significa conhecimento através da investigação. Então, a história ela baseia-se em um conhecimento que é feito através de investigação, ou seja, de busca por de buscar, descobrir, né, o que foi que aconteceu, como ocorreu, todo esse processo aí do que se deseja estudar, né, relacionado à história. Então, a história ela é uma ciência que investiga o passado da humanidade e seu processo de evolução, tendo como referência um lugar, uma época, um povo ou um indivíduo específico. Então, vimos o quê? Que a história ela é uma ciência e tem como fator principal o estudo do passado da humanidade, onde também o processo de evolução que aconteceu com essa humanidade aí em si, né? E ele também traz aqui algumas referências que são essenciais na busca desse estudo aí, dessa investigação, que são o quê? O lugar, aonde foi que aconteceu essa situação? A época, a época quer dizer em que ano foi que aconteceu, em que lugar foi que ocorreu. Um povo, pode ser um povo em específico, né? Por exemplo, população da Ásia, como foi que surgiu a população que atualmente reside no continente asiático. Então, é um povo. Em que época foi que aconteceu esse surgimento dessas pessoas? É a época. O lugar seria o continente asiático aí, nesse estudo. Ou também ou em um indivíduo específico. Por exemplo, se a gente quer investigar a vida de uma pessoa, a gente vai buscar o passado dela para poder termos conhecimento sobre aquela pessoa em específico. Então, a história ela vai estudar basicamente isso: o passado da humanidade e o seu processo de evolução. Através do estudo histórico, obtém-se um conjunto de informações sobre processos e fatos ocorridos no passado, que eles irão contribuir para que a gente possa compreender o nosso presente. Então, esses fatos aí, processos que foram obtidas informações no passado, elas vão nos ajudar a que possamos compreender o nosso presente em si. A história ela pode relatar também a evolução não só de uma comunidade, mas também de eventos ou organizações de diversos tipos. Mas, professor, como é que a história ela pode relatar a evolução? Por exemplo, se a gente quisermos tratar sobre a evolução da cidade de Agostina, o que é que a gente vai fazer em si para poder conseguir essas informações? Teremos que, nesse caso aí, investigar, né? Já que a história é o conhecimento através da investigação, iremos investigar como foi que aconteceu esse processo aí de evolução da nossa cidade, da nossa
ou da nossa comunidade. Aí, como também aqui a gente vimos aqui que ela não é somente a questão da comunidade, mas também os eventos ou organizações de diversos tipos. Temos aqui um exemplo. Ó. A história do futebol, por exemplo, conta os acontecimentos mais importantes desse esporte, desde a sua criação até os dias de hoje. Então, como vimos lá, para podermos saber que dentro desse contexto aí de uma história aí, tem o uso da história em si, ele tem que ter essas referências aí, ó, tempo, aliás, lugar, a época e o povo. Nesse caso do esporte, do futebol aqui, qual seria o tempo aqui, ó? Qual seria o lugar? Então, a gente iríamos encontrar aqui onde foi que surgiu o futebol. Surgiu primeiramente em qual país ou em qual continente foi que surgiu o futebol? Seria o lugar, a época. Em que ano foi que surgiu o esporte futebol? E o povo seria as pessoas que criaram o esporte futebol, né? Então, já vimos aí que esse estudo da história do futebol condiz totalmente com a questão da ciência que é a história. Vimos aí que a história ela tem origem do termo grego, né? Então, ela surgiu na Grécia, né? Na Grécia Antiga lá, que tem história aí. Ela significa conhecimento através da investigação, ou seja, temos que investigar para podermos termos a certeza do que estamos falando, relatando. E ela busca também a questão da investigação do passado da humanidade e a evolução dessa humanidade em si. E ela tem como referência lugar, época, povo ou um indivíduo específico.